E a gente começa com um destaque de Brasília. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirma a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a rede social X aqui no país. Repórter Janaína Camelo chegando. Janaína, boa noite para você, bom trabalho. Como é que foi a votação nessa segunda-feira? Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Pois é, esse julgamento ele aconteceu no plenário virtual, né, numa sessão que começou à meia-noite de hoje, segunda-feira, com uma duração aí de 24 horas, numa sessão que foi convocada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, o relator desse caso, né, isso ontem, domingo, ele convocou essa sessão numa expectativa aí de que a decisão dele, monocrática, né, que retirou a rede social X do ar, fosse também levada à avaliação dos demais magistrados. Então, isso foi feito na primeira turma, né, do STF, que conta com 5 ministros. O ministro Alexandre de Moraes é o presidente, e aí também tem os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin. E aí, Thiago, depois do voto do ministro relator, para manter a suspensão da rede social X, o primeiro ministro a votar, depois do voto do ministro Alexandre de Moraes, foi o ministro Flávio Dino, também acompanhando o ministro. A gente tem esse voto na tela, inclusive, para mostrar para vocês, e nesse voto, o ministro Flávio Dino, ele disse o seguinte, ele se refere à rede social, dizendo que uma empresa que efetua ou protege agressões, recusa-se reiteradamente a cumprir ordens judiciais, foge deliberadamente das suas responsabilidades legais, despreza a ética inerente à saudável convivência entre pessoas e suas famílias, atraindo o acionamento de um legítimo regime de restrições e sanções. E aí o ministro também cita nesse voto aí algumas notícias de veículos de imprensa de que Elon Musk teria aí cumprido sem nenhuma, aceitando todos os cumprimentos aí de remoção de conteúdo em outros países, como por exemplo a Turquia e a Índia. Bom, o ministro Cristiano Zanin, depois do ministro do Flávio Dino, o ministro Cristiano Zanin deu o voto aí que acabou formando a maioria para manter a suspensão da rede social X. O ministro Cristiano Zanin, ele votou ainda pela manhã. E no voto dele, ele disse o seguinte, que o reiterado descumprimento de decisões do Supremo é extremamente grave para qualquer cidadão ou pessoa jurídica pública ou privada. E aí, no iniciozinho da tarde ali, os outros 2 ministros, o ministro Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia, depositaram seus votos. A ministra Carmen Lúcia também acompanhando o relator, o ministro Luiz Fux também acompanhando o relator, então foi uma decisão unânime, Thiago. No voto da ministra Carmen Lúcia, ela disse o seguinte, que nem o juiz há de julgar por voluntarismo, nem o particular pode se achar por vontade própria mais soberano que a soberania de um povo, que se faz e se constrói segundo o direito que ele cria, impõe e cumpre. O ministro Luiz Fux, embora ele tenha acompanhado o relator, ele acompanhou com ressalvas. Tiago, a gente tem o voto dele para mostrar, para explicar o que ele disse aí nessa ressalva. O ministro disse que a decisão referendada, com ressalva de que a decisão referendada não atinja pessoas naturais e jurídicas indiscriminadas e que não tenham participado do processo em obediência aos cânones do devido processo legal e do contraditório, salvo se as mesmas utilizarem a plataforma para fraudar a presente decisão com manifestações vedadas pela ordem constitucional, tais como expressões reveladoras de racismo, fascismo, nazismo, obstrutora de investigações criminais ou de incitações aos crimes em geral. Então, nesse voto, o Luiz Fux, ele se refere às restrições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes ao uso de VPN, né, dos recursos de VPN para acesso à rede X, né, porque na decisão da semana passada o ministro, ele aplicou aí uma multa de R$50 mil por dia para qualquer pessoa, qualquer cidadão que acesse a plataforma X, a rede social X, por meio de VPN. Então, isso acabou, assim, gerando críticas por várias entidades, como, por exemplo, da Ordem dos Advogados do Brasil, que acionou aqui o Supremo, questionou o STF, pedindo aí esclarecimento ou revisão dessa punição de R$50 mil com relação ao uso de VPN. Bom, nessa decisão, inclusive, a OAB, ela disse o seguinte, que embora entenda aí que nenhum empresário ou empresa esteja acima da lei, defenda também a autonomia do judiciário para evitar excessos, a OAB salienta que é preciso, no entanto, que as medidas ocorram dentro dos limites constitucionais e legais asseguradas às liberdades individuais. Tiago, o Partido Novo também hoje protocolou uma ação aqui no Supremo, questionando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, inclusive com relação a essas multas impostas com relação à VPN.
Uma outra questão também que aconteceu hoje foi um novo recurso por parte da Starlink, aquela outra empresa de Elon Musk, que teve as suas contas bancárias bloqueadas para o pagamento de multas da rede social X, né? Ela já havia apresentado um recurso na semana passada que foi rejeitado e agora há esse novo recurso. Tiago. E, Janaína, depois dessa votação, dessa análise sobre o tema, o presidente do STF se manifestou sobre essa questão. Como é que foi o posicionamento dele? Pois é, o ministro ele falou hoje de manhã no evento na USP, em São Paulo. Ele disse o seguinte, que a empresa de comunicação, de plataforma digital, para funcionar em qualquer lugar, deve ter uma representação legal e deve cumprir ordens. Então, nas palavras do ministro, a atitude de retirar a representação para não ter que cumprir ordens e para não ter que observar a legislação é um comportamento que não seria aceitável em qualquer lugar do mundo. Portanto, não há nada de excepcional, salvo o que ele chamou de politização indevida. Tiago, é com você. Bom, Janaína, você ainda vai voltar aqui no Jornal Jovem Pan para falar de uma decisão da Justiça sobre a Boate Kiss. Daqui a pouco, outras informações aqui na Jovem Pan. Até já. Bom, já vou chamar os nossos comentaristas Dora Kramer e Cristiano Vilela conosco. Bom, Dora, boa noite para você, bem-vinda. Terminamos a semana passada nessa polêmica e começamos com a mesma polêmica, mas agora com uma análise pelo Supremo de um colegiado da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Isso ameniza um pouco as críticas a essa decisão. De que forma esse embate deve continuar pelos próximos dias, semanas e até meses? Dora, bom trabalho. Boa noite, Tiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Olha, que vai continuar, ainda bem que você não me perguntou como é que eu acho que vai terminar, porque eu não tenho a menor ideia. Agora, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de levar para a primeira turma, para o plenário virtual e não para o plenário físico, ela foi uma decisão estratégica, porque ele precisava garantia da unanimidade. No plenário físico poderia haver ali divergências. Aí você pode me perguntar, e qual é o problema da divergência? É que neste momento o peso de uma decisão dessa na avaliação do Supremo requer uma unanimidade para enfrentar as reações que estão vindo, a gente está vendo isso, e principalmente para consignar o princípio do cumprimento de decisões judiciais. Então, quando você tem uma decisão unânime, isso é muito mais forte, porque seria um precedente, deixar para lá, quer dizer, com todos os questionamentos que a gente pode observar e até aceitar, na essência, trata-se do descumprimento de decisões judiciais. Se você deixa para um, tem que deixar para todos. E aí é uma desmoralização do sistema judiciário brasileiro. Por isso é que essa decisão eu chamei de estratégica e ela foi nesse sentido, de garantir a unanimidade para dar mais peso a ela. Cristiano Vilela, juridicamente, a Dora falou até numa estratégia de você mandar para a primeira turma e não para o plenário como um todo do Supremo Tribunal Federal. De que forma esse caso na Justiça se desdobra a partir de agora? A possibilidade de novas análises, o que acontece? Vilela, bom trabalho também. Boa noite, Tiago, boa noite, Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, tem um fator ainda que está pendente de ter uma análise, porque pode mudar ou dar direcionamentos, se de fato nós teremos uma participação efetiva através da criação de um escritório ou de uma representação legal do Twitter ou do X, né, agora, ou até da própria Starlink atuando efetivamente, né, do ponto de vista judicial, participando efetivamente do processo ou de algum dos atores envolvidos. Porque aí sim teríamos realmente uma parte contrária, vamos dizer assim, que poderia atuar do ponto de vista judicial, poderia questionar ativamente do ponto de vista judicial. Em uma situação onde não houver esse tipo de representação, a grita, ela se dá do ponto de vista político, do ponto de vista dos ecos que esse tema tão importante tem na sociedade. Mas do ponto de vista jurídico, a lógica vai a partir da movimentação do próprio Supremo Tribunal Federal, que nesse sentido, como a Dora colocou muito bem, mostrou agora com uma decisão de um órgão colegiado da primeira turma, uma certa unidade, aliás, uma grande unidade de pensamento no sentido de referendar a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes.
Dora, nessa segunda-feira, então, o presidente do Supremo falou, até ministros do governo Lula falando sobre esse tema no fim de semana. Inclusive, numa entrevista hoje à Folha, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, defendendo essa decisão do Supremo. Agora, o Congresso Nacional, por ser uma segunda-feira, não estão todos presencialmente ainda em Brasília. Talvez a impressão, ou a maioria ainda evitou entrar nessa polêmica, Dora. Não, a gente ainda tem. Como você falou, a gente não tem a presença. Então, além de ser uma segunda-feira, é uma segunda-feira atípica, porque não estamos no esforço concentrado. O pessoal está lá em campanha. Mas tem aí uma movimentação, claro, a reação por isso, a questão da unanimidade era tão importante. Há uma reação de fazer isso ou aquilo, medidas contra o ministro Alexandre de Moraes, que olha só, o ministro Alexandre de Moraes não tomou essa decisão sozinho, tá certo? E não só pelo resultado da primeira turma. A gente sabe que ele, claro, consultou os seus pares. Agora, no Congresso, eu acho que o presidente da Câmara falou, o presidente do Senado não falou, manifestando preocupação com relação à Starlink, né, que é uma empresa em que o Elon Musk é minoritário, é sócio minoritário, fez algum reparo ali, mas não dá para a gente, ainda não temos algo assim que a gente poderia chamar de a reação do Congresso. Não sei se virá, porque a questão é complicada. Você também alegar, tá bom, liberdade de expressão, tá tudo ótimo, mas o cerne é o cumprimento. Quer ter a rede de volta? O escritório cumpre a lei e tá tudo certo.